Agora, Alô! Boa noite! Como você boa noite, pastor. está? Tô melhor que eu mereço, graças a Deus. Tô melhor do que eu mereço, como sempre e para sempre. Eu acho que essa é a resposta da gente sempre. A gente sempre está melhor do que merece, né? E para sempre, pastor, Isso, para sempre. exatamente. Louvado seja Deus por isso. Queridos, Amen. deixa eu dar um alô aqui para vocês. Hoje nós estamos com a Johanna, tá? A Johanna, ela é missionária, trabalhou alguns anos na Palavra da Vida Norte, ela com seu esposo, o Richard, é um amigão que Deus me deu, um cara sensacional, e eles estavam dirigindo o Seminário da Palavra da Vida. E aí eu fui convidado para ensinar lá num período que eles estavam fora. E aí, o que é que acontece? Quando eu cheguei lá, depois que eu comecei a dar aula, foi que eu descobri que eu estava dando aula de uma disciplina que quem ensinava era ela, era você que ensinava aquela disciplina, né? Aham. E aí, resultado, eu vendo os alunos que tinham sido alunos dela falando dela, eu dei graças a Deus, porque os meus alunos não tinham estudado com ela, porque senão a comparação seria terrível. Mas aí a gente teve esse privilégio de lecionar lá no PV e a gente ouvia com muito carinho dos alunos em relação a Johanna, todos falando que as aulas eram sensacionais, não apenas a questão do afeto com a pessoa dela, mas o quanto aprenderam e tudo mais. O Nilber, que é o nosso pastor de jovens, foi aluno, ele e a Priscila também são fãs, falam demais desse casal precioso. E esse casal, para quem não sabe, hoje é missionário da nossa igreja. Eles estão para ir para a Hungria. Nossa igreja os adotou e estamos felizes demais com essa parceria. E assim, Privilégio nosso. já falei, agora eu vou pedir a você que fale um pouquinho primeiro, Johanna. Eu quero saber como é que vocês estão aí, né? Porque essa história de pandemia meio que É, atrasou os planos e tal, né? pois Então, é. Mas a como... gente tem experimentado uma grande bondade de Deus, pastor. Graças a Deus, o cuidado precioso das mãos dele está chegando e nos abençoando sempre, sempre, sempre. A gente está nesse momento de transição e eu pensei, né, que ia ser bem mais sossegado, mas a gente está bem ocupado, surpreendentemente para mim, né? Eu estava pensando, vou ficar dona de casa por um bom tempo, mas que nada, a gente tem tido bastante atividade e graças a Deus, glória a Deus, com bastante saúde também. Então, Amém. Graças a Deus, com essas ferramentas tecnológicas, vocês mesmo daí conseguem continuar abençoando, é, pregando, né? é, E compartilhando essas experiências sensacionais. Então, gente, como eu tinha falado, a Johanna é professora de Bíblia, ela é professora de hebraico, né? E como eu já falei, os alunos eram apaixonados pelas aulas dela, falavam dela como uma professora sensacional, meu tá? Deus. E eu queria, Não Johanna, sei se isso é começar. bom ou ruim. Ah, eu acho que é bom, né? Porque a gente sabe que não vem da nossa carne, isso é obra do Espírito de Deus, ele nos Só pode capacita, ser. né? Me Mas, conhecendo, só pode ser. mas essa que é a grande beleza do negócio, sabe? Só compartilhando com você, Johanna, eu no meu passado eu tenho muitos problemas com ego, com arrogância e tudo mais. E quando eu me converti, eu não queria mais ser aquela pessoa arrogante que eu era, então eu tinha muito problema de ser elogiado. Depois que eu descobri que nada vem da gente, que tudo vem de Deus, eu passei a aceitar. Quando alguém É, disse que foi uma bênção, eu digo, glória a Deus, já glória pensou? a ele. É, Somente a ele. apesar de mim, olha só, É né? sim, é Mas, sim. mas enfim, Johanna, eu queria que você começasse compartilhando um pouco como você virou uma teóloga. Eu vejo você falando, eu já vi você dando palestra, eu já vi você compartilhando, respondendo perguntas e pude perceber que a sua paixão pela Bíblia. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa sua história de se descobrir na Bíblia, de querer ser teóloga, de se apaixonar pela Escritura. Como foi essa experiência? É uma coisa muito mais simples do que na maioria dos casos, né? Eu me sinto muito privilegiada, em primeiro lugar, porque o Senhor me alcançou. Eu não nasci num lar evangélico e
mesmo que tivesse nascido, ele teria que me alcançar, né? Sim. Quando eu estava longe, ele não me deixou longe, né? Ele me aproximou dele e ele tem trabalhado continuamente na minha vida por processos difíceis e dolorosos de aprendizado. Passei por várias situações complicadas na vida. E essas situações complicadas na vida são devido à minha cabeça dura, Deus querendo me ensinar coisas, né? Mas eu, olhando para trás, enxergo que ele me deu alegria muito grande de pertencer a uma família, meus pais, a minha mãe especialmente, se converteu mais ou menos na mesma época que eu, primeiro do que eu. E eu tinha 11 anos quando me converti, meus dois irmãos, um irmão e uma irmã, eram mais novos que eu, e a minha mãe decidiu que ia fazer culto doméstico com a gente todos os dias. E ela sentava ao redor da cama. Meu pai não se converteu nessa época, ele topou que a gente fosse para a igreja. E ela sentava na cama dela, colocava nós três, então éramos nós quatro em cada canto da cama, abria uma Bíblia na linguagem atualizada, sem nenhuma versão mais simples para criança. Eu tinha 11, meu irmão 10 e a minha irmã 6. E é assim a gente ia lendo livros inteiros da Bíblia. Nós quatro na Nossa. cama, pensando os textos bíblicos por nós mesmos. Quando a gente encontrava uma pedrada, uma dificuldade grande, minha mãe dizia, eu não estou entendendo nada, a gente vai perguntar para o pastor. Perguntava para o pastor e trazia a resposta para a gente. Nossa, que sensacional. Então, isso foi muito influenciador. Depois, dentro dessa igreja, que era a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, em Recife, Pernambuco, a gente teve o privilégio de ter um pastor muito, muito mestre, muito ensinador. Depois disso, ele sempre falava de termos gregos e hebraicos na sua pregação. Isso já me fascinava, eu anotava tudo que eu podia. Aí, depois, Isso com que idade? eu tinha 12, 13 anos, quando Nossa. ele era o meu primeiro pastor, né? Então, isso já me fascinava muito. E aí, quando eu tinha 15 anos, uma jovem da igreja, que tinha estudado aqui na Palavra da Vida, em São Paulo, me desafiou a trabalhar no departamento infantil. Isso foi uma das melhores coisas que Deus fez na minha vida. Foi difícil, mas foi maravilhoso. Ela convidou a gente para montar uma equipe, um time que fizesse o departamento infantil funcionar. E ela assumiu e pediu para a gente assumir esse compromisso com ela de todos os domingos estarmos na igreja às 7 da manhã para prepararmos lições com 15 dias de antecedência. Aí, no primeiro encontro, ela perguntou para a gente vai estudar pela APEC, por outros materiais, que era o que tinha na época, ou a gente vai estudar a Bíblia? O que vocês decidem? Todo mundo votou por estudar a Bíblia. Cara, a gente estudava os textos bíblicos para ensinar crianças de 4 a 12 anos. Todo mundo no mesmo trecho bíblico, mas era assim, a gente seguia a divisão bíblica dos negritos. Então, era aquilo que a gente ia dar para a criança. Se tivesse visual, se não tivesse, a gente fabricava os visuais. Todo mundo junto. A gente, todos os domingos, 7 horas da manhã, estava na igreja e a escola dominical começava às 9 da manhã. Então, isso foi uma influência poderosíssima, porque nós, como grupo e com a liderança dela, estudávamos os trechos bíblicos. E isso, eu vou revelar minha idade agora, eu tinha 15 anos em 85, e isso foi até 93, que foi quando eu vim para o seminário em 94. E nós cobrimos de Gênesis até Reis, sem parar, durante todos esses anos. A gente tinha intervalos no Natal e nas férias que a gente fazia lições diferenciadas. Mas o restante do ano, todos os domingos, a gente estava seguindo a sequência bíblica. Isso me deu um profundo conhecimento das Escrituras e me apaixonou pelo Senhor, porque a gente conhecendo as Escrituras se apaixona pelo Senhor. Não tem Sim, sim, sim. Isso foi o que Deus fez para mim. Aí, quando eu cheguei aqui no seminário, na Palavra da Vida, foi como descer ladeira. Eu fiquei
tão fascinada com o mundo que se abriu e também Era tudo que a você mais bagagem. queria. Então, a bagagem que eu já tinha, né, de ter estudado para dar aula de escola dominical para criança. Isso é muito legal, muito, muito legal. Então, aqui no seminário eu comecei a estudar e eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer coisas, mas especialmente eu gosto do privilégio de conhecer o Senhor, né? E aí o que acontece? Quanto mais estudava, mais fascinada eu ficava. Descobri esse mundo das línguas originais aqui. Aí, Carlos Oswaldo, que era o reitor aqui na época, ele me convidou para poder participar do curso de bacharelado, que não era uma coisa que mulher fazia. Na verdade, eu fui a única mulher da minha época Nossa! que fazia o curso de bacharelado aqui. Existia um monte de preconceito e o pessoal achava que tinha que ser pastor. Mas, na verdade, não era essa a ideia. Era usar a teologia para conhecer a Deus e aí muita gente tirava onda comigo, muita gente dizia assim, para que vai saber grego e hebraico, tu vai cuidar de criança, cuidar de filha de Gaia, e é por isso mesmo que eu preciso saber, porque as perguntas que vêm deles não é facinho não, minha gente, eu preciso entender. Com E aí certeza. e aí eu tive o privilégio de fazer as línguas originais. Meu trabalho de conclusão de curso foi o Carlos Oswaldo que me orientou, e aí a gente teve o privilégio de trabalhar uma gramática hebraica. Então foi muito precioso Deus abrindo essas oportunidades na minha vida, né? E Assim, aí, por muito tempo, isso ficou. Bom, antes de terminar o curso aqui, eles me convidaram para ser professora de hebraico aqui no seminário. E foi um privilégio muito grande que já me introduziu nessa de ser professora, né, de, digamos assim, nível superior. Então é mais ou menos isso, pastor. legal demais. Cara, eu também me apaixonei pelo Senhor, me apaixonando pela Bíblia. Só que com uma pequena diferença, né? Você veio do B, da mãe, aí já muito É, pequena. Eu me converti com 1 mês e meio, eu estava na Palavra da Vida para estudar. pois E nunca tinha lido nada da Bíblia, nada, uma página sequer. que coisa. E lendo o Pentateuco, lendo Gênesis, eu me apaixonei pelo negócio também. É uma Que legal. experiência fenomenal. É uma experiência Sem dúvida. fenomenal, sim. E olha, você que tem que teve esse background da Bíblia e tal. A gente vive, e você como mulher teóloga, como mulher professora de hebraico, isso é bacana demais. Aham. É, você com certeza deu uma fuçada nessa questão de teologia feminista, hermenêutica feminista, que é uma coisa que está meio que em moda, meio em voga hoje, porque tem a ver com essa tendência de divisão de mundo mais influenciada pela política de esquerda, essa coisa toda. É uma coisa que meio Sim, que tem se estabelecido no país e hoje tem uma reviravolta conservadora, só que os dois extremos estão produzindo muita porcaria. Mas, enfim, infelizmente. infelizmente, exatamente. Mas uma das acusações que fazem muito com a Bíblia é de que a Bíblia é machista. Sim. Né? O que é que você acha dessa afirmação? Meu coração fica partido com essa afirmação, porque para mim, ela revela uma falta de informação ou umas lentes distorcidas que já se aproximam da Bíblia com alguns pressupostos, né? Então, eu, na verdade, tenho uma visão totalmente oposta a essa afirmação. Na minha percepção, conhecendo e lendo as escrituras, quanto mais eu leio e conheço as escrituras e outras coisas ao redor das escrituras, como os costumes dos povos ao redor e a realidade, por exemplo, do Oriente Médio Antigo, eu costumo dizer para meus alunos que a Bíblia é o livro mais liberador e mais empoderador da mulher, porque em termos do seu contexto, o que ela faz, sem dúvida nenhuma, ela eleva a mulher à posição que Deus intentava.
não acima do homem, não para o feminismo, né, que já é o outro oposto, é colocar a mulher acima do homem. O feminismo quer colocar a mulher igual ao homem, mas o feminismo já quer colocar a mulher superior ao homem. E a Bíblia não faz nenhuma coisa nem outra. E quando a gente olha, eu sou apaixonada pelo relato da criação, quando a gente olha para esse relato da criação, e é a mesma coisa que Paulo e Jesus fizeram, né? Quando alguém interrogava eles sobre a questão de homem e mulher, casamento, divórcio, essas coisas, a primeira coisa que eles faziam era voltar Jogar para a para criação. a criação. E lá é que a gente vê o padrão de Deus, e lá não se percebe absolutamente nenhuma diferença de valor. Se percebe sim diferença de papel, e em qualquer time tem que haver diferença de papel. Não se espera que um time de vôlei não tenha um capitão. Não se espera que esses times funcionem sem ter uma liderança. Então, o que Deus faz ele faz primeiro o homem, e assim ele coloca o homem como esse líder do time. Mas o conceito de liderança bíblica é um conceito espelhado e modelado por Jesus, de uma liderança serva, uma liderança que serve ao time, que serve aos propósitos de Deus, não uma liderança imperadora que determina as coisas e faz para o seu próprio benefício, o seu próprio interesse, né? Então, isso é o que para mim é totalmente liberador. Além de que, no Antigo Testamento, quando você observa as leis e as coisas que Deus faz em favor da mulher, comparativamente com toda a realidade do Oriente Médio Antigo, gente, é simplesmente sensacional, impressionante. Isso não significa que os homens ao redor do Antigo Testamento agiram bem para com as mulheres. Todos eles eram caídos também. Sim, Mas sim. quando E nem você olha. cumpriam a lei, né? E não cumpriam. Exato, exato. Então, quando você olha para a mulher da perspectiva de Deus, só o fato de Deus ter colocado a imagem dele na mulher também, para mim, Sim. isso já é sensacional. Além do que, o papel da mulher de ser auxiliadora, ou essa mulher que é ajudadora, essa palavra em hebraico, para mim foi tão libertador conhecer isso, por isso que eu estou mencionando isso aqui. Ela só é usada para a mulher e para Deus e para um exército que vem salvar outro, ou vem resgatar outro. É Então zero, aí né? é zero. Então essa palavra ela tem uma conotação totalmente positiva e não Sim. degradadora, né? O que acabe com a mulher. Na verdade, é maravilhosa a posição da mulher, e a ideia, para mim, é a ideia de cooperação dentro de um time que um coopera com o outro. Não que a mulher seja igual no sentido de papel, mas ela é igual no sentido de valor. E isso é o que é mais importante, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o Ezer? O meu Ezer vem do Senhor Exatamente, que fez os céus e a exatamente. terra. É Exatamente. Ou então, sensacional. Salmo A 46, mulher é né? aquela que Que o Senhor. socorre, né? É aquela que socorre. Eu Exatamente. até brincando lá na minha igreja, falando sobre essa questão, né? Porque quando você estuda essa palavra no Antigo Testamento, você descobre por que dentro de uma casa a palavra que mais se grita é: Ô mãe! Mãe! Socorro, mãe! Exatamente. Ou então, esposa, né? Minha- Esposa! Meu amor, socorro, vem cá! É bem isso. É bem isso. Exato. Então é isso, pastor. Inclusive, assim, no Antigo Testamento, especial na Bíblia toda, a gente vê isso, mas é muito especial no Antigo Testamento. A gente vê muito uma questão que me fascina pra caramba, que é meio que um protagonismo silencioso da mulher na história da redenção. Sim. Né? Eu acho isso lindo demais. Então, por exemplo, eu costumo, na minha visão, eu costumo dizer que é assim, né? Deus, o homem vai lá conquistando tal, e quando o homem faz uma besteira, aí Deus põe uma mulher para ir lá, faz uma coisa, né? Uma Jael da vida, por exemplo, né? É Que incrível. chega ali, entra na tenda, puf, resolve a guerra. É sensacional. Como você vê isso? Eu acho isso fascinante demais, cara.
É muito legal mesmo. E assim, é nesse processo que eu vejo Deus elevando e, na verdade, não elevando, eu diria resgatando a mulher. Né? E voltando também para a realidade de Gênesis, você vê que mesmo a mulher tendo sido a primeira a dar o pontapé no pecado, né? O pontapé inicial, digamos assim, ter começado essa tragédia, infelizmente, Deus, quando fala a maldição da serpente, ele dá uma bênção para a mulher na hora, porque ele fala que virá da mulher o descendente que vai resolver o problema. Então, isso para mim é fascinante. Já aí, Deus demonstra: olha, mulher, eu vou te usar. Mesmo que você fez a meleca, eu vou te usar. Né? E daí em diante é impressionante mesmo, porque o Messias, aquele que ia resolver, viria através de uma mulher. Então, todas as mulheres em Israel tinham essa expectativa. E é por isso que a questão de ter filho Nossa. era tão importante. Elas tinham essa expectativa: será que sou eu que vou trazer a vida aquele que vai resolver o problema. A Então, esterilidade isso, era humilhante demais, né? A gente vê exatamente muito por esse causa drama. disso. Por causa disso, porque cada uma que quisesse ser a mãe do Messias, entendeu? Aquela que ia ser a que ia veicular essa salvação. Então isso para mim é fascinante demais. E Jesus traz isso à tona de uma forma maravilhosa, muito bonita, porque ele não ele não exalta a mulher acima do homem, mas ele resgata outra vez a mulher, né? Ele deixa a mulher participar dos seus ensinos, participar daqueles que seguem ele. Não era uma dos 12, não existia mulher ali entre os 12, porque a representação dos 12 é a representação das tribos de Israel, tudo. Mas elas estavam presentes e atuantes no ministério de Jesus. Né? Lá O em tempo Lucas inteiro. 8, exatamente, lá em Lucas 8, por exemplo, versículo 2, Lucas faz questão de mencionar que haviam várias mulheres que acompanhavam Jesus e várias delas investiam financeiramente, né, no ministério ali. Então, isso é muito interessante, muito legal, muito impressionante. Além do que os inúmeros exemplos de conversas de Jesus com mulheres que era totalmente tabu naquela época e tudo, né? Isso é maravilhoso. Sim, aí você olha, por exemplo, na hora da cruz, né? Na hora da cruz, na hora do sepultamento, Sim, todos os momentos o evangelista faz questão de mencionar a presença delas ali, né? exatamente. Elas permaneceram, elas socorreram, elas estavam lá. Exato. E a fascinante, a mais fascinante de todas as notícias de todos os tempos, quem dá pela primeira vez é uma mulher. Deus encarrega ela de dar. Que libertador é isso, gente? Isso é muito fascinante. Se a Bíblia fosse um livro de mentira ou um livro inventado pela mente humana, jamais uma mulher seria chamada para ser essa testemunha, jamais. Mas como é de Deus e como foi Deus quem fez, o Senhor Jesus encontrou com a Maria e ela que é a divulgadora da notícia. Ele vive, glória a Deus. Isso é sensacional. Aleluia. Eu assim, eu vejo o quanto é incrível como o diabo se aproveita de questões temporais e culturais para desconstruir os valores preciosos que a Bíblia fala do plano de Deus para a história da humanidade, né? Você Sim, mencionou aí que nessa questão do protagonismo das mulheres, da ação de Deus nas mulheres e através das mulheres, a maternidade sempre é um elemento chave, com né? certeza. E aí o que é que acontece? Eu vejo muito isso. O homem, ele espelha Deus como líder, a mulher espelha Deus como mãe, né? Nesse Sim. poder de manter a vida no peito, né? Essa coisa sensacional. E aí o movimento feminista, hoje eu falo da parte ruim do feminismo, esse Sim, feminismo político mesmo, sim. levam a mulher a se sentir desvalorizada pela maternidade.
isso é incrível. E aí eles põem a maternidade como algo sem valor e põem a mulher numa guerra para disputar com o homem uma posição de cabeça e de liderança. Né? E aí, quando a gente vê aquele texto lá de Paulo, quando ele diz que a mulher será salva dando à luz filhos, né? Aham. Ali é tipo assim um resumo de toda essa narrativa que você mencionou aí. Exatamente, exatamente. E para mim é muito essa questão, né, de quando Deus anunciou a Eva, olha, é através de uma mulher que vai vir aquele que vai, é a semente da mulher, é o nascido de mulher. Então, isso é um resgate de Deus para nós. E, infelizmente, né, pastor, o feminismo começou com raízes até, eu diria, raízes bíblicas, porque assim, lá atrás, bem lá atrás, antes dessa mistura toda, o movimento feminista começou lá nas sufragistas nos Estados Unidos, né? Antes, bem inicial, incipiente. E o que elas estavam desejando eram direitos legítimos e buscaram coisas legítimas Sim, inicialmente. Infelizmente, foi ganhando uma proporção e uma distorção que se afastou. E Deus nunca foi contra a gente clamar por legitimidades, né? É tanto que é muito interessante uma narrativa que me surpreendeu muito a primeira vez, lá de Números capítulo 27, as filhas de Zelofeade, né, que elas eram todas mulheres, o pai morreu e em geral a herança não era entregue para as mulheres. sim, Pelos sim, 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 costumes do sim. Oriente Médio antigo, não tinha, mulher não recebia herança. E as Sim. quatro ficaram lá abandonadas. E elas chegam para Moisés fazendo uma petição justa, absolutamente justa. E Moisés diz: eu vou consultar o Senhor. E o Senhor dá ganho de causa para elas. Isso é muito fascinante, cara. É É sensacional muito mesmo. fascinante. É Então, sensacional assim, mesmo. o problema do feminismo é isso, a distorção que ganhou ao longo do tempo, né? Essa realidade dos direitos humanos, né, que começou mais ou menos na mesma época também, começaram com legitimidades e são fruto da perspectiva judaico-cristã, da ideia de imagem de Deus, porque o homem só tem valor a partir dessa perspectiva, de que Sim, tem a sim, imagem de Deus nele. Qualquer outra realidade do mundo não entende essa perspectiva de direitos humanos porque não vê o valor do ser humano. Então, é por isso que eu digo, tem as raízes comuns lá atrás nessa percepção bíblica de se fazer justiça de um jeito, né, legítimo, mas infelizmente ao longo do tempo a distorção foi entrando, né, com o pecado e com outras coisas mais e levando a gente para distante daquilo que Deus sim, orientou. sim. O marido é o cabeça do lar? Eu entendo que sim, com certeza, sem medo de errar. Biblicamente, isso foi uma proposta de Deus para o bem, não para o mal. Sim, 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 sim. Também entendo assim, né? Apenas para ficar claro isso aqui para o pessoal. Porque eu quero Aham, entrar um pouco agora mais nessa questão da família mesmo, né? sim. Da mulher como essa pessoa capacitada por Deus, portadora da sua imagem, e o seu papel na criação, né? Na educação espiritual dos filhos. Como é que isso funciona na sua casa? Na sua casa é uma questão sui generis, porque são dois teólogos, né? Ai, meu pai do céu. Mas Olha, como você vê essa questão de uma maneira geral do papel da mulher? Quem é que deve ensinar a Bíblia para os filhos? É só o marido? Como deve ser isso? Como é isso na sua casa? Como você vê isso? nossa, é uma pergunta grande. Vamos lá, vou tentar. Primeiro, eu creio que a responsabilidade primária de liderar a família inteira é do homem, como a gente estava falando, né? O Senhor estabeleceu isso para o bem, não é para ser aquela liderança autoritária e totalmente voltada para o bem de um só, mas para o bem do time, a família. Infelizmente, em Gênesis 3, isso se deteriora e cada vez se deteriora e deturpa mais na nossa realidade aqui. Mas no Novo Testamento, por exemplo, Paulo deixa muito explícito lá em Efésios 6, 2,
quando ele usa a palavra específica para pais. Pais, criem seus filhos na admoestação do Senhor, né? Não irritem seus filhos e criem eles na admoestação do Senhor. Então, a palavra ali é para pai, homem, pais do sexo masculino, né? E é como ele resgatando essa ideia de o homem tendo essa responsabilidade primária. Mas com primária, eu não estou dizendo que é exclusiva, e muito menos que indique ou dê qualquer indício de uma passividade feminina. O fato de ser auxiliadora, muitas associam com a ideia de submissão e associam que submissão e auxiliadora significa passividade. Mas em nenhum momento eu creio que um dos maiores auxílios que a mulher traz para o marido é ser aquela que pode enxergar os pontos fracos e os pontos fortes e incentivá-lo nas duas coisas, tanto para sair dos pontos fracos como para incrementar ainda mais os pontos fortes, né? Então, especificamente na nossa casa, a gente adotou essa prática de Richard assume a liderança pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. O Senhor me deu um marido maravilhoso que assume essa liderança e que infelizmente não é a realidade em muitas casas, em muitos lares, né? Muitas mulheres têm que assumir às vezes isso aí sozinha. Mas às vezes elas assumem assim, tomando uma postura e uma posição que eu não entendo como bíblica. Porque elas usurpam, talvez, né? Sem conhecimento, às vezes sem preparo, às vezes sem percepção, sem uma pessoa para dar um toque e mostrá-la o caminho. Mas aqui em casa é Richard que tem assumido isso e desde pequenininho. Mas, por outro lado, eu não fico na passividade como se eu não pudesse fazer nada, né? Além de dar os toques de... Marido, a gente não vai fazer o culto hoje, não? Que desde o começo tinha, porque às vezes ele está envolvido com outras coisas e acaba passando a hora. Vamos fazer, vamos. E também me pondo como à disposição para fazer também. E muitas vezes Richard teve que estar ausente, porque é comum marido ter que viajar, ter que chegar mais tarde em casa. Como pastor, ele muitas vezes tinha que atender coisas que ele não estava em casa. Então, obviamente e naturalmente, ainda mais com esse meu pano de fundo aí de ter ensinado criança, né, por muito tempo, para mim era uma alegria, era um privilégio e a gente procurava fazer de formas bem diferentes, bem criativas para as crianças. O pessoal que era aluno lá no seminário sabe disso, porque a nossa casa era bem no centro do seminário, naquela época que as crianças eram pequenas, e muita gente ouvia as nossas histórias. Não que a gente estivesse fazendo para ninguém ouvir, mas é porque era acessível. Então, a gente teve esse privilégio de construir nessa base e de buscar fazer isso ser uma coisa natural na nossa família. E graças a Deus até hoje a gente tem. A gente, no começo, quando eles eram pequenos, insistiu em que fosse isso, acontecesse todos os dias, menos nos domingos, porque a gente já ia para a igreja. E atualmente a gente tem feito isso 2 vezes por semana e tem sido uma das coisas muito preciosas. Meus filhos hoje, um tem 18 e o outro 16, e eles gostam, eles desfrutam disso, não é uma coisa enfadonha, pesada, cansativa. A gente tem muito boas memórias a respeito dessa realidade. Então, e o ensino em casa nunca foi só de um momento. A gente tem aproveitado os momentos. Às vezes eu trago assuntos para conversa na mesa, às vezes Richard traz, às vezes os meninos trazem, né, esses assuntos que são assuntos pertinentes do dia a dia, mas que precisam da informação bíblica, da informação teológica. É aí que eu acho que o preparo bíblico teológico para a mulher é fundamental, né? Eu não estou querendo dizer que todas têm que ter ensino superior em Bíblia ou fazer um seminário, mas eu vejo isso na minha mãe. Puxa vida, ela só teve a oportunidade de ir até a 8ª série e ela não abriu mão. Enquanto eu estive em casa, a gente tinha culto doméstico
todos os dias, quando possível. Só não tinha quando não dava. E isso foi uma herança muito preciosa. E quando ela não sabia, ia para o comentário, ia para o pastor, ia para outro, até ter uma resposta. E a minha mãe é uma das pessoas, uma das teólogas mais profundas que eu conheço, mesmo sem ter tido esse ensino formal, vamos dizer assim, né? Então, isso eu queria deixar de incentivo para as minhas queridas. E isso é uma das minhas missões na vida, eu creio. Porque Deus tem Amém. me dado tanto de abrir os olhos das mulheres para o privilégio que a gente tem de ter acesso à palavra de Deus, de abri-la e de poder conhecê-la. A gente tem tantas versões hoje em dia que facilitam a leitura, tem tantas Bíblias anotadas, com mais informações que enriquecem tanto o conhecimento. Existem tantos comentários acessíveis, online, coisa de graça. Então, quem não faz é porque realmente não está colocando isso como prioridade, na minha percepção, né? Eu sei que há muitas que têm uma rotina de trabalho cansativa, uma situação bem complicada, mas as famílias precisam olhar para isso com mais carinho e se encararem como um time para que isso aconteça. Tem que ser um esforço comum dos dois para que essas coisas de instrução em casa aconteçam. Você falar nessa questão da sua mãe ser, mesmo sem formação em teologia, mas foi uma grande teóloga na sua leitura, eu vejo, Johanna, que as novas gerações de crentes estão lidando com um problema que é muito sério, no meu ponto de vista, que tá gerando prejuízos tremendos. Uhum. Qual é? As novas gerações não leem mais a Bíblia de sentada. Né? Aquele hábito de ler a Bíblia do começo ao fim. E quando Isso. termina, começa de novo a ler a Bíblia do começo ao Isso. fim, que era o que os antigos faziam. E por isso que os antigos eles tinham uma boa teologia, mesmo sem treino formal, mesmo sem línguas originais, etc. Porque eles conseguiam ter uma visão panorâmica da teologia bíblica. Isso, Porque exatamente. porque eles caminhavam no terreno. E Isso é hoje. fundamental, pastor. Porque a gente não consegue viver de teologia sistemática, ela é importante. Mas ela é uma decorrência da teologia bíblica. É precisa ver essa E aí, perspectiva. hoje em dia, a turma vai no Facebook, vê um vídeo do Nicodemos, ou vê um vídeo de não sei quem, Infelizmente. e já se torna, já tem posição teológica definida, briga por calvinismo, por arminianismo, briga por pré-milenismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, enfim, sem nunca ter lido nem a Bíblia, cara. É Né? muito triste isso. Exatamente. E os antigos não. Pelo fato deles se acostumarem a ler a Bíblia de sentada, eles conseguiam ter uma consciência crítica. Quando o pregador dizia o negócio, terminava o culto, isso era muito comum antigamente. A pessoa chegava, pastor, o senhor falou isso assim, assim, mas lá não sei aonde diz isso. Isso. Né? O crente antigo era desse jeito. É isso Né? mesmo. E aí, resultado, muitas mulheres foram bênção na vida dos seus filhos justamente porque elas tinham o simples hábito de ler a Bíblia do começo ao fim. Exatamente, pastor. Exatamente. Se as mulheres de hoje voltarem a fazer isso, já vai ser um upgrade espiritual tremendo, né? E deixe-me dizer uma coisa para incentivar as mulheres nesse sentido. Pastor, eu descobri uma das coisas mais sensacionais na minha vida, recentemente, quer dizer, já faz alguns anos. Mas uma das coisas mais sensacionais é esse aplicativo de celular chamado YouVersion. Lá você tem planos de leituras bíblicas que você pode ouvir a palavra enquanto você faz qualquer coisa. Aí as mulheres dizem: "Ah, mas eu vou me distrair". Meu amigo, eu entendo que não importa. Porque vai entrando a mensagem e tem hora que a palavra vai te pegar. Tem hora que eu estou lavando a louça despretensiosamente e ganho um soco no estômago, porque a palavra de Deus Sim, é assim, ela te sim, pega. sim. Então, eu creio, isso tem sido maravilhoso para mim. Tem transformado a minha percepção da palavra de Deus, porque eu estava muito acostumada a ler. E agora, ouvindo a palavra de Deus, eu tenho ganhado várias novas perspectivas.
Isso é muito bom. E eu gostaria de incentivar as nossas ouvintes a ganharem esse hábito. E também, assim, eu tenho dito para as mulheres, um pouco é melhor do que nada. Mas a consistência é o que vai fazer a diferença. E também é, essa questão de pegar um livro e ir até o fim, ao invés de. E eu sugiro mais ainda, eu sugiro comece em Gênesis, vá até Apocalipse. Sim, Siga o bendito do aplicativo, ele traz o texto que você precisa ler no dia. É sensacional. Você legal. vai lendo aquilo ali na ordem, você pode ler na ordem cronológica, você pode ler em várias ordens diferentes. Está disponível de graça. Então, assim, isso tem sido muito bom. Isso tem sido muito bom para os meus filhos. Eles têm adotado isso. O Natan está fazendo isso já algumas vezes e tem Sensacional. sido muito legal na vida da gente. Sensacional. Aqui irmã Lucy Mendes, ela comentou: meus pais foram grandes teólogos para nós. Desde É isso, pequena foi ensinada a palavra de Deus. Pai da é irmã isso. Lucy leu a Bíblia mais de 40 vezes. Veja isso, que coisa E aí, sensacional. resultado, ele tinha uma consciência crítica tremenda, ensinava os filhos, e eu tenho um testemunho, né, que isso é uma família grande, tem na nossa igreja. Quando Sim, tinha uma coisa, ele tinha um versículo certo para dizer, né? é E isso que uma a gente adquire. pessoa com pouca instrução formal, não somente instrução teológica, mas instrução no geral. E que, pelo Isso, fato de ler a Bíblia, se tornou grande teólogo. A irmã Ana Paula também isso, está dizendo aqui: a minha avó se converteu assim. Meu avô começou a ler a Bíblia de sentada, minha avó era contra crentes. Mas quando isso. chegou no livro de Marcos, ela se converteu. Olha aí que coisa sensacional. Sensacional. E é A, isso, eu creio isso. nisso. A Esté está dizendo que aprendeu a ouvir a Bíblia limpando a casa. Olha aí, Esté. É isso aí. Legal. Uma maneira do trabalho ser menos árduo, né? Árduo, né? É A sim. Ana, ela está pedindo para você repetir o nome do aplicativo. É, se escreve you como você em inglês, né? Version. É Uma pessoa colocou V-E-R. aqui agora, ó. Ah, O beleza. Herbert, o Então, Herbert acabou de colocar, YouVersion. ótimo. É, Isso. E nesse aplicativo você vai ver planos de leitura bíblica e eu recomendo que procure aqueles de leitura anual. Porque você legal. tem como, por exemplo, você tem como ler a Bíblia inteira lendo 3 capítulos por dia. Isso não é nada, isso dá menos de 15 minutos por dia. Sim, 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 sim. Então, mesmo que você seja lento, se você colocar o cara para ler para você, você vai ouvir em 15 a 20 minutos por dia. Então, É. você não vai perder nada. Pelo contrário, você está enchendo a cabeça de coisa boa. Sim, 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 sim. É, eu acho que essa parte de ouvir vai ser especialmente importante na hora das genealogias, né? Ali de Com crônicas. certeza. Porque venhamos e convenhamos, ler aquela parte é punk. Gente, olha, eu, pastor, quando começava a ler a Bíblia e chegava em Levítico, meu pai do céu, eu ficava É, agoniada. Aí comecei a aprender a amar Levítico, ensinando o Antigo Testamento, né? Aí ficou mais tranquilo. Quando chegava em Crônicas, eu digo, Deus, como é que a gente faz com esses 9 capítulos é. que só tem genealogia? Mas eu aprendi a amar essa genealogia também. Então, Não é, não é. Deus usa. Se você tem a perspectiva do lugar das genealogias nesse fio condutor do Antigo Sem dúvida. Testamento, você vê a Sem vitória de dúvida. Deus, né, naquelas genealogias. Exatamente. Apesar Exatamente. dos pesares, a família da aliança prevaleceu. Tá A aí. promessa dele de multiplicar esse povo se cumpriu, né? Exatamente. Mas venhamos Exatamente. e convenhamos, a leitura em si, quando chega É. nas genealogias, dá saudade de Levítico. Pelo menos essa é a Ai, ai, ai. minha perspectiva. É. E, Ana, falando um pouquinho sobre a mulher na igreja agora, Sim, falando da amado. questão do lar, né? Pô, eu sou pastor, assim, de ordenação, eu já fiz 13 anos Sim. de ministério, e uma coisa que eu tenho testemunhado, no meu tempo de seminário eu já pastoreava, mas não era ordenado. Então, no meu tempo de seminário,
eu estava na PIB de João Pessoa, depois eu fui para Mossoró, depois eu fui para Natal, depois para Belém do Pará e depois vim para cá. Então, essa é a quinta igreja que eu trabalho e o desejo do meu coração é que seja a última. Mas Se Deus quiser. o que que acontece? O que que acontece? Nessas 5 igrejas, uma coisa ficou muito clara para mim. As mulheres são uma força poderosa de trabalho no reino de Deus. É Sim. impressionante. Como você vê essa questão da mulher na igreja? Como você vê isso hoje? A sua leitura, a sua vivência? Eu acho que outra vez, né? Infelizmente, a gente enxerga muita distorção, porque é, a igreja precisa ser uma extensão do lar. E é assim que Deus chama, né? Deus chama a igreja de a família de Deus, né? Sim, É a família sim. em que Jesus é o cabeça principal. E, infelizmente, o que tem entrado na igreja é uma percepção de competição de sexos, uma infiltração de feminismo e de machismo que distorce tudo, né? E isso tem produzido, às vezes, na mulher a necessidade de se projetar, de ser vista. E muitas vezes o serviço é feito, mas às vezes é feito com a motivação distorcida, ou feito para chegar e alcançar tal cargo, ou chegar a ser pastora, né? Que é uma das questões que a gente vê muito hoje em dia. E as pessoas acham que uma subida de carreira, né? A pessoa se torna, né, auxiliar de não sei o quê, daqui a pouco é a presidente de tal departamento, daqui a pouco é diácona e já vira pastora. Então, é como se fosse uma hierarquia e as mulheres às vezes estão em busca disso, ao invés de entenderem, né? Eu costumo dizer, né, que a gente perdeu a perspectiva de que a influência é mais poderosa do que o poder em si, né? Então a gente quer o poder para influenciar, mas na verdade a influência é muito mais poderosa, porque a gente, através do nosso exemplo, pode arrastar, ao invés de ser só pelas nossas palavras, né? Então, quando nosso exemplo é um exemplo comprometido com a verdade da palavra e com a perspectiva da palavra no lar que se estende para a igreja, nós somos cooperadoras. Nós, sim, cooperamos muito e podemos cooperar ainda mais com os ministérios dentro da igreja. Mas sem a perspectiva de competição ou sem a perspectiva de eu quero chegar em tal cargo, eu quero chegar lá para poder me projetar, né? Porque eu acho que isso é que é o que deteriora. Então, biblicamente, sim, desculpa, pastor. Não, eu queria aproveitar para abrir um parentezinho, para abrir um parentezinho do que você está falando. No caso, então, você, como teóloga, estudiosa das Escrituras e como mulher, você não é favorável à ordenação de mulheres à posição de pastorado, de ser Não, bispa da igreja. Por quê? piorou, Não, assim, né? pensando, usando outra linguagem, outra terminologia, né? Sim, Bispa, presbítera, pastora, enfim. eu não Por que não? entendo que, por causa disso que eu estava falando aqui, eu entendo que a igreja é uma extensão do lar. E eu entendo que dentro do lar, a liderança é colocada para o homem. Então, a igreja é uma extensão do lar, a liderança é masculina. E essa liderança não é para o benefício, ou para o poder, ou para o melhor, por mais valor do homem. Não tem a ver com valor, tem a ver só com o papel que Deus atribuiu ao homem, né? E um texto que, para mim, diz muito e claramente, isso aí não fala diretamente que não ordene a mulher a pastora, mas que a posição de pastorado é uma posição muito específica em relação ao que Timóteo fala. Lá em 1 Timóteo é um texto muito controverso, é um texto bem assim, difícil de interpretação, mas na minha perspectiva ele é um dos que
dar respaldo para essa resposta que eu tô colocando. 1 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler aqui, versículo 11. As mulheres devem aprender em silêncio, com toda a submissão. E aí, especialmente o 12. Não permite que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Tem tanta coisa aqui nesse texto que nesse tempo eu não vou conseguir dizer. Mas uma das coisas que eu acredito é que a o ensino autoritativo das escrituras dentro do contexto do culto público é uma responsabilidade masculina a partir desse texto. A mulher não tem Exercer a essa... posição de líder espiritual dos homens. Exatamente. A mulher não tem essa prerrogativa, biblicamente falando. E tem muita coisa controversa aqui nesse texto que eu teria que ter muito tempo para poder explicar. E, infelizmente, não é essa a direção. Mas eu entendo explicitamente, especificamente, que o ensino autoritativo das escrituras no contexto da igreja, no contexto do culto público, não pertence à mulher. Né? Isso foi estabelecido para o homem. Não, tranquilo, isso aí já é base. Assim, ao contrário do que alguns podem dizer, não, mas isso era uma questão daquele contexto. Não, o Paulo apela para a criação, né? Um princípio Exatamente. extemporal, né? Tá acima, Exatamente. é Exatamente. supratemporal. Exatamente. A E, Ana Cláudia, sim. ela tá falando o seguinte. Ela está dizendo, por favor, Johanna, fale um pouco sobre uma mentira que muitas mulheres acreditam. Se meu marido é passivo, tenho que tomar iniciativa ou nada será feito. E ela cita uns textos aí. O que é que você pensa sobre isso aí? Então, eu acredito que essa mulher precisa de ajuda. Ela não. Ela está num casamento em que o marido não está assumindo o papel que Deus deseja que ele assuma. Então, ela precisa de ajuda de alguém que alerte o seu marido, né? E ela também precisa se colocar numa posição diante de Deus, de ganhar discernimento de onde ela vai poder ter iniciativa e onde ela não pode ter iniciativa. E ganhar um discernimento, eu não gosto, pastor, de receita de bolo. Então, eu acho que cada caso é um caso. Cada mulher que vive e vivencia essa realidade, ela tem particularidades e situações que só ela tem e que ela vai precisar de gente que enxergue ela, e eu creio, tenho certeza, Deus a enxerga no seu contexto, na sua situação, portanto, clame a ele e ele há de promover e produzir ajuda. Isso também aconteceu na realidade da minha família. Meu pai era um pai passivo, eu até mencionei isso quando eu estive aí na igreja falando para as mulheres. Era um nordestino caba da peste, machista danado, mas quando chegava na hora de decisões dentro do lar, ele era extremamente passivo Converse com a e sua não era mãe. crente. Converse com a sua Mas, mãe. exatamente, e não era crente ainda por cima. Então, a minha mãe teve que ter muito jogo de cintura, muita sabedoria. Muitas vezes a minha mãe correu para o pastor e para a esposa do pastor da nossa igreja, né? Mas Deus fez uma obra no meu pai até o ponto que meu pai se converteu e para o final da vida dele ele assumiu essa realidade. Que Não foi legal. fácil, Glória a não foi Deus. simples, e não foi um processo simples dentro da minha mãe. Minha mãe errou várias vezes. Eu a vi aflita por errar várias vezes, por reconhecer o seu pecado, mas não saber o que fazer, como, por exemplo, eu e meu irmão na adolescência, a gente queria manipular minha mãe, então a gente ia pedir para o meu pai dizia, veja com a sua mãe, e agora? O que é que ela faz? Ela muitas vezes dava a palavra final, e ela dava a palavra final de acordo com a Bíblia, porque na cabeça dela e como ela foi instruída, Deus é uma autoridade maior do que o marido. Então, ela nos apontava para a autoridade de Deus e não
descartava o meu pai. Ela dizia, olha, você vai fazer porque Deus manda que faça. Não é por causa que o seu pai é um bobo, vamos dizer assim. Ela nunca disse isso, minha mãe não desmereceu meu pai, pela misericórdia de Deus, né? Mas, então eu creio que essa mulher precisa de ajuda, e ela precisa estar consciente que não é ela tomar a iniciativa de qualquer jeito e a qualquer custo que vai resolver. Ela precisa entender que essa ordem no sentido organizacional de o homem ser o líder, é uma ordem estabelecida por Deus. Não é uma ordem de mandato somente, mas é uma questão de organização determinada por Deus. E isso é para ser o melhor, e é para promover o bem, e é para ser bom. Então, Amém. ela precisa de ajuda, né? Precisa Amém. de ajuda. Johanna, sensacional. Louvado Muito seja Deus, né? obrigado por ter dedicado essa horinha aqui Eu que pra gente, agradeço. tá? Você é uma bênção, seu marido é uma bênção, tá? Deus é que é bom. E assim, que o Senhor possa abençoar muito vocês, ajudar vocês aí nesse tempo, que né, é um tempo que tinha um plano traçado e aí o Covid mudou tudo, né? E assim, que o Senhor venha abençoar, que Ele venha Amém. dar direção. E eu quero um dia ter o privilégio de visitar você lá na Hungria. Amém, amém, por favor. Ai, vai ser bem, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Pode. Espera aí que tem alguém querendo falar, cumprimentar, dar um tchau para você. Vem cá, Que filha. legal, que legal. Vem cá, dê um tchauzinho para a vizinha, dê. Ai, que lindo! Tchau, príncipe! De novo, fala de novo que ele não estava ouvindo, vá. Tchau, meu príncipe! Você é muito lindo! Você cortou o cabelo? De nada! A mãe que passou a tesoura na franja aqui, porque com essa história de De pandemia. confinamento tá assim.